Oi, meus queridos. Eu não sou blogueira, eu não sou famosa e eu resolvi fazer esse vídeo pra desabafar um pouco, conversar um pouco sobre a minha vida, sobre as coisas que estão acontecendo e sobre o que eu tô sentindo agora, porque eu tô na TPM e eu preciso desabafar. Preciso falar sobre alguma coisa. Eu tô aqui tomando meu chimarrãozinho porque eu sou gaúcha. Vou falar um pouco sobre mim, porque eu quero falar sobre mim. Eu me chamo Adriane, eu sou atleta de corrida. Atleta de corrida de rua, pista, há mais de 9 anos. E nesses 9 anos eu já passei por muita coisa, muita coisa. E agora eu tava refletindo sobre algumas coisas. Eu tive terapia fazem, sei lá, umas exatas 2 horas. E a TPM me ajuda também a refletir sobre várias coisas. Tava pensando aqui. Eu sou atleta, eu sou formada em educação física e eu trabalho numa assessoria de corrida. Sou muito feliz pelas minhas conquistas. Quando eu moro numa cidade que tem 1 milhão de habitantes. Eu amo o interior, assim, interior é minha vida. Meu sonho é construir uma vida que tão boa que me faça voltar pro interior e ter uma boa estabilidade, assim. Não precisar morar na cidade grande. Cidade grande é bom pra quem gosta do fuzuê e tudo mais, da vida corrida, que não... Tipo, pessoas que não ligam tanto pra ficar longe da família, sabe? E eu tive que abrir mão de muitas coisas pra estar aqui. Faz 7 anos que eu moro nessa cidade. Imagina, eu moro numa cidade que tem 1 milhão de habitantes, uma cidade grande, capital, e eu sou de uma cidade de 60 mil habitantes, pequena, onde todo mundo conhece todo mundo e muitas pessoas me conhecem, e principalmente porque eu corro, né? Então muita gente me conhece, pessoas que eu não tenho a mínima ideia que me conhecem. E isso é legal. E eu sou extremamente grata por tudo que aconteceu na minha vida até hoje. Só que as pessoas, quando olham de fora, assim, elas acham que tudo é glamour, que a vida da gente são só coisas boas, mas ninguém fala. E a gente sempre quer mostrar a nossa melhor versão, os nossos melhores acontecimentos, as melhores coisas que acontecem na nossa vida, né? E acho que pouquíssimas pessoas sabem que eu tenho depressão, mesmo sendo atleta. Eu já fui atleta de participar de corridas com profissionais, de competir em brasileiros. E já treinei muito pra ser uma ótima atleta. Me esforcei sempre muito. Em tudo que eu faço, eu dou o meu máximo. Me dou por inteira, por completo, assim. E me custou muita coisa. Me custou saída com os amigos, me custou
fazer amizades com pessoas distintas, me custou curtir mais a faculdade, me custou muita coisa, assim, muitos momentos de lazer, nunca, tipo, raramente eu tive momentos de lazer quando competia bastante. Mas não me arrependo de nada. Nada. Sou extremamente grata pelas pessoas que me ajudaram a participar de várias coisas, porque muitos acham que eu tenho algum patrocínio, que eu tenho algum apoio. Não, eu sempre paguei tudo nessas viagens de competições, eu que sempre paguei tudo, que sempre... E pra continuar sendo atleta, né, foi uma escolha. Porque quando eu vim embora, o meu sonho era, quando eu vim conhecer essa cidade que eu moro hoje, quando eu vim pela primeira vez, sei lá, uns 12 anos, 10 anos atrás, mais ou menos, 10, 11 anos atrás, quando eu vim pela primeira vez aqui nessa cidade, eu conheci a faculdade que eu me formei, eu coloquei na minha cabeça que o meu sonho virou entrar naquela faculdade, eu queria estudar ali e eu desejei tanto que Deus falou: filha, tu vai estudar lá, só que no meu momento, porque nada foi como eu planejei, como eu quis, e não passei de primeira, não passei no primeiro semestre, mas passei no segundo semestre. E nunca deixei de estudar, sempre continuei fazendo alguma coisa, mesmo que não fosse do que eu queria, mas eu sempre continuei fazendo alguma coisa pra continuar estudando e não perder o fio da meada. Então, quando eu passei na faculdade que eu queria, os meus pais, eles não puderam me ajudar financeiramente para que eu viesse pra cá, mas eu fiquei 1 ano trabalhando pra poder vir pra cá. E aí, quando eu falo isso pras pessoas, que eu trabalhei pra poder vir, eu vim com dinheiro contado pra viver por tanto tempo, e eu precisava arrumar um emprego. E em tanto tempo eu precisava muito arrumar um emprego. E eu nunca tinha trabalhado fora, eu nunca tinha ficado longe da família, eu nunca tinha viajado e ficado tanto tempo longe da família. E isso foi muito difícil, muito difícil. Mas mesmo assim eu segui com a carreira de atleta, eu morei com pessoas que me abrigaram e que eu sou muito grata, extremamente grata, assim, até hoje. E sempre serei grata, porque hoje não tenho mais contato com essas pessoas, mas são ciclos que vêm pra agregar, e são ciclos que se encerram e são coisas que tem que acontecer. E eu sempre consegui tudo que eu queria, assim, tudo que eu quero, Deus me dá. Eu acredito muito que Deus tá sempre comigo, tá sempre escutando todas as minhas conversas e todas as minhas orações. E é surreal, assim, eu queria estudar na faculdade que eu me formei, faz 3 anos que eu sou formada. O meu sonho, desde que eu coloquei na minha cabeça que o meu sonho era estudar naquele lugar, Deus me preparou. Mesmo eu achando que não estava tão preparada para sair de casa. E Deus me preparou para me trazer para cá, para fazer a faculdade no momento certo. Eu me formei na faculdade que eu queria, eu
cumpri meu propósito, mas sempre... E desde então tiveram várias outras situações que me fizeram a criar novos sonhos. Que meu sonho era ser de uma assessoria de corrida, que é que eu tô hoje. Muitas pessoas não sabem. Com a corrida eu consegui meu primeiro emprego, meu primeiro estágio pagando uma merreca. E aí eu tive que fazer 2 estágios, meio que proibido, mas infelizmente eu não tinha o que fazer, eu precisava, então eu trabalhava de manhã, trabalhava de tarde, de manhã num lugar, de tarde num outro lugar, em outros lugares, e de noite ia pra faculdade. Chegava um momento que às vezes eu tava exausta, só queria dormir, mas eu seguia treinando, fazendo de tudo pra alcançar meu objetivo, que era me formar na faculdade. E sempre correndo, literalmente correndo e correndo atrás do que eu sempre sonhei, do que eu sempre quis. E hoje eu vim pra cá com 18, 17 pra 18. E hoje eu tô com 26 anos. E ainda é muito difícil ficar longe da família. Eu sinto muito, 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 porque eu converso muito com as pessoas daqui. E quando eu falo assim, cara, eu parece que, assim, o meu sonho é ser muito bem remunerado o suficiente pra morar na minha cidade, morar perto das pessoas que gostam de mim, que eu tenho certeza, assim, absoluta, que eu coloco a mão no fogo por essas pessoas, porque eu sei que elas gostam de mim e que nesses 26 anos elas sempre estiveram comigo. São pessoas que me apoiam, tipo, tanto a minha família quanto a minha outra família do coração. Meu sonho é ser bem remunerado o suficiente pra estar com eles. Mas, por enquanto, é difícil, assim. 7 anos e eu ainda sinto muita falta da minha família. Tem momentos que eu paro pra tomar um chimarrão e começo a refletir, pensando, tipo, pô, poderia estar com a minha mãe agora, sabe? E aí, quando eu falo sobre família com pessoas daqui, falo sobre ajudar a família, falo sobre amar a família, sobre ter tempo de qualidade com a família, as pessoas ficam, tipo, sabe? Elas priorizam muito elas. E aí eu fico, tipo, que triste. Fico, sei lá, sabe? Fico triste porque acho que é porque eu tive uma criação diferente, né? Eu sempre fui criada em um ambiente, tipo, extremamente familiar, tanto dos meus pais, quanto das pessoas que eu sempre estive. A gente sempre morou no mesmo bairro na minha cidade, na mesma vila, que lá a gente chama de vila. Então foram muitos anos da minha vida sendo confidente dessas pessoas. E é extremamente difícil estar numa cidade grande e gostar da cidade pequena. Só que quando tu pensa em voltar, assim, pra casa, pelo menos, eu paro e penso, assim, que eu me formei na faculdade. Eu tenho tudo que eu sempre quis, eu sempre consegui. E claro que eu demorei pra me reconhecer que tudo que eu consegui foi por conta do meu esforço. Claro que tiveram muitas pessoas que me ajudaram. Mas se não fosse por mim, eu não estaria aqui. Então eu precisei de muita terapia pra entender isso. E
quando eu penso em voltar pra lá, pra minha cidade, eu penso também que eu tenho o emprego que eu sempre sonhei. Eu trabalho com pessoas que eu admiro muito, que eu sempre admirei, que eu nunca, mesmo sonhando com isso, era um sonho distante. Eu me formei na faculdade onde eu queria estudar. Eu trabalho onde eu sempre sonhei em estar, pelo menos como um atleta. Era o meu sonho, assim. Meu sonho lá, quando eu vim pra cá e conheci, meu sonho era isso. Meu trabalho é ótimo. As pessoas que eu conheço, que eu conheci na corrida, são maravilhosas. Os meus amigos que eu fiz, assim, são amigos excelentes. São pessoas que eu admiro muito e que são pessoas muito fodas, assim, sabe? E aí são coisas que pesam quando eu penso em voltar pra casa, quando eu penso que eu seria extremamente feliz junto com a minha família, estando junto com a minha família. E muitas vezes eu fico pensando assim que eu sinto muita falta deles, mas ao mesmo tempo eu sinto assim, tipo, e se eu tiver aqui perdendo tempo, sabe? Sendo que eu poderia estar com a minha família. Eu sinto muita saudade da minha mãe, do meu pai, da minha irmã, da minha família do coração, que é uma outra família. Que, tipo, meu Deus, eles ficam o tempo inteiro perguntando quando é que eu vou pra lá. Quando eu tô lá, é uma festa, sabe? E quando fala, tipo, Adri, qual é? Esses dias eu tava refletindo, assim, sobre... Adri, qual é... O que é felicidade pra ti? O que é felicidade pra ti? E aí eu comecei a refletir. Acho que o momento, assim, mais feliz pra mim seria, tipo, uma roda de chimarrão na casa da minha família do coração, com a minha família, que a gente sempre se junta lá pra fazer churrasco, pra comemorar, nos momentos de felicidade, nos momentos de tristeza, a gente sempre se junta nesse lugar. E eu acho que aquilo ali, pra mim, é a definição de felicidade pra mim, sabe? E aí, quando eu vejo que muitas pessoas ignoram o fato de querer estar com a família, de valorizar a família, sabe? Eu fico assim, tipo, meu Deus. Mas é a criação de cada um, né? É a criação de cada um e não, a gente nunca sabe o que as pessoas passam. E eu tive alguns momentos muito conturbados da minha vida. Nesses 7 anos eu sempre me sustentei, era sempre eu por eu. Mesmo eu estando com outra pessoa, eu que tinha que me levantar o tempo inteiro, que tinha que trabalhar o tempo inteiro, que tinha que me esforçar o tempo inteiro. E às vezes a gente só quer um colo. A gente não quer ser forte o tempo inteiro. As pessoas dizem, então porque tu é forte, porque isso, porque aquilo, quando eu conto algumas coisas da minha vida. Porque, tipo, tu é maravilhosa. E aí eu fico pensando assim, tipo, às vezes eu só quero ser. Às vezes eu não quero ser forte, entendeu? Às vezes eu só quero ser a filhinha da mamãe. Ter o colinho da mamãe. Ter o colinho dos meus... Da minha família do coração, sabe?
Às vezes isso não precisa ser forte. Às vezes isso machuca, assim. Porque a gente cria uma armadura. Uma armadura absurda, assim. Eu tenho que ser forte, eu tenho que fazer tudo. Mas no fim a gente só quer ser mimado. Não sei como é a palavra, sabe? E pra mim, ninguém, acho que poucas pessoas sabem, né? Que eu tenho depressão. Eu sempre tive traços depressivos na minha vida. Mas eu tive um momento que eu só que eu queria morrer. E aí comecei a fazer tratamento com psicólogo, psiquiatra, porque eu não tinha nem força pra levantar da cama. E acho que pouquíssimas pessoas sabem disso. Pouquíssimas. E tem pessoas que me olham e dizem assim, cara, tu é forte, tu é foda. E acham que a vida é glamurosa. E tipo, não é. No meu auge da depressão, há 2 anos atrás, eu larguei emprego, eu só trabalhava o suficiente para pagar as contas, eu não conseguia correr, eu só ficava dormindo e foi extremamente difícil. E o mais difícil é ter que se levantar sozinha. Ter que se levantar sozinho, ter que pensar que, tipo, só de pensar que se não for eu, ninguém vai fazer, sabe? Quando eu me mudei há 2 anos atrás pra esse apartamento que eu tô, foi extremamente difícil pra mim. Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, assim. Aprender tudo de novo, assim. Porque eu passei por um momento extremamente difícil de relacionamento. E aí me custou muito. Me custou a minha sanidade mental, infelizmente. Não me arrependo de nada do que aconteceu. Acho que as coisas acontecem como tem que acontecer. E não tô aqui pra culpar. São escolhas que a gente faz, que fazem a gente passar por muitas coisas. E dizem que a gente tem que passar pra aprender, né? E às vezes eu fico pensando, eu não quero passar isso, porque eu não preciso, eu não quero aprender. Dizem que a gente tem que apanhar muito pra aprender a ser mais forte. E às vezes eu fico pensando, eu não quero mais. Não quero sofrer. E aí, quando eu me dei conta que eu tava perdendo a minha vida, que tipo, meu Deus, eu sou uma pessoa que eu sempre fui extremamente ativa, trabalhadora. Querendo ou não, sabe? Eu sempre fui, trabalhei, fui atrás das coisas que eu sempre quis. E muitas coisas vieram pra mim pelas coisas que eu faço, tipo, que eu não fui atrás. E as coisas vieram como um retorno de algum trabalho que eu fiz. E aí, quando eu tava no auge da depressão, eu ficava pensando assim, eu tenho tudo. Eu tenho o trabalho que eu quero, eu tenho o salário que eu quero, eu sou formada na faculdade que eu me formei, eu consegui fazer tudo sozinha, eu tenho o apartamento que eu queria ter, eu tenho as coisas que eu queria ter, e eu conheci lugares que eu queria conhecer. E aí eu ficava pensando assim, por que eu tô desse jeito? Por que eu não consigo levantar dessa cama? Por que eu não consigo me movimentar? Por que eu literalmente não conseguia levantar da cama e era extremamente difícil. E eu só pensava assim, pra casa dos meus pais, no caso.
E foi muito difícil me levantar e percebi que eu precisava de ajuda da psicóloga. E aí um amigo meu, de tanto falar que era pra eu começar a terapia, pra mim foi muito difícil. E aí a minha vida brilhou, assim, começou a ter vida, assim. Eu comecei a juntar as cinzas e ressurgir das cinzas como a fênix. Coisas que eu falei que eu nunca ia fazer, como trabalhar com corrida. Eu comecei a trabalhar com corrida. Eu comecei a fazer tratamento para depressão com um psiquiatra, tomando medicamentos. E foram coisas que, assim, o início do tratamento, eu tive várias recaídas, assim, muitas e muitas. Ainda tenho até hoje, mas são pouquíssimas. Eu passava só chorando e dormindo. Quando eu estive no meu auge da depressão, e aí eu passava só chorando e dormindo. Dormindo pra ver se o tempo passava mais rápido, mas quando eu me dava conta de que não adiantava passar o tempo, porque, né? Aí eu comecei a fazer o tratamento com o psiquiatra 6 meses depois de ter iniciado a terapia. Quando eu percebi que eu realmente precisava de ajuda de algum medicamento ou ajuda externa. E os 3 primeiros meses do tratamento, tomando a medicação, eu acho que foram os piores da minha vida. Assim, os piores 3 meses da minha vida, assim, porque o remédio me fazia muito mal, mas eu tava sempre ali, orando, pedindo pra Deus pra que eu me adaptasse logo ao remédio. E demorou bastante tempo, assim. Eu comecei a tomar o remédio em dezembro e só fui melhorar em fevereiro, sabe? E foi extremamente difícil, extremamente difícil. Eu tentei levar a vida normal, só que o remédio, assim, ele me corroía por dentro. Ele sugava a minha alma. E eu fui tão persistente porque eu pensava assim, eu preciso melhorar, isso é só uma fase. Eu conversava comigo, conversava com Deus, e eu sentia os efeitos colaterais, todos os efeitos colaterais, piores efeitos colaterais, que indica que alguém, que o 0,1% pode ter. Tomando a medicação que eu tomo, eu senti, assim, foi horrível, foi a pior experiência da minha vida. Mas quando o meu corpo se adaptou ao remédio, parece que a minha vida voltou a brilhar, voltou a ter, sabe? Mas aí teve um momento que eu achei que eu ia morrer, eu achei que eu ia morrer mesmo, assim. Que eu fui correr uma corrida na minha cidade e era, sei lá, tipo 3,5 km. Claro, eu sempre corro pra competir, então eu sempre vou, dou o meu máximo, o meu corpo, o máximo que o meu corpo aguentar. E eu achei que eu ia tomar o remédio e em uma semana eu já ia me adaptar. E eu fui correr essa corrida e quando terminou, os meus batimentos cardíacos estavam 201. E eu tinha a sensação de que eu ia morrer. Assim. Eu sentia que o meu corpo ali não tinha ido... Eu sentia que eu tava muito bem preparada pra correr aquela corrida. Só que como o remédio, eu tava recém no início da adaptação do remédio, ele deixa o corpo
muito alterado em várias áreas. Me deixa muito alterado. E principalmente uma coisa que eu senti bastante foi na questão cardíaca. Os meus batimentos aumentaram muito depois que eu iniciei com esse medicamento. Mas assim, foi a melhor coisa da minha vida. Foi ter iniciado a terapia. A melhor coisa da minha vida foi ter iniciado o tratamento pra depressão. Porque eu acho que... não sei o que seria de mim hoje, sabe? Mas eu tenho TDAH, então eu já falei várias coisas. E eu iniciei esse vídeo pra falar o quanto é difícil ficar longe da família. O quanto é difícil ter que abrir mão das coisas que a gente quer por outros sonhos, né? E é isso. Sou muito feliz. Sou muito grata por Deus, por estar aqui, por ter tudo que eu tenho. Meu sonho ainda continua sendo voltar pra casa, mas eu acho que no momento certo. E acho que é um vídeo pra falar sobre que muitas coisas que a gente vê nas redes sociais, muitas coisas que a gente julga nas pessoas, não são reais. Muitas pessoas acham que minha vida é glamurosa. Tipo, as pessoas da minha cidade, assim, acham que morar na capital é maravilhoso e que eu sempre fui bancada pela família, que tem uma pista pra treinar, tipo, na minha cidade não tem. A gente fica... As pessoas desmerecem muito, sabe? Achando que, meu Deus, a vida dela é fácil. Só que, gente, é muito difícil. É muito difícil construir uma vida nova, jovem, sem ter planejado. Tem que se virar. Mas é isso, assim. Eu sou extremamente grata por tudo. Grata pela minha família, pelo apoio da minha família, porque financeiramente eles não puderam me ajudar, mas eles sempre estiveram comigo em todos os momentos. Todos. Até nos momentos mais tristes, assim, que eu não conseguia falar com ninguém, que sempre fui muito fechada. Agora que eu sou mais aberta, e tanto que eu tô fazendo esse vídeo, sempre fui muito fechada com relação a sentimentos, a demonstrar, a falar sobre as coisas que eu sinto, assim. E eu comecei a me abrir mais com uma psicóloga, comecei a demonstrar sentimentos. As pessoas acham que... E falam bastante, que não pode demonstrar sentimentos, que não pode demonstrar sensibilidade. Eu quero que se ferre, sabe? Eu acho que tem que demonstrar mesmo. Eu acho que tem que ser o que tu é. E críticas desconstrutivas não são bem-vindas. Críticas e opiniões que a gente não pediu não são bem-vindas. Não são bem-vindas. Mas é isso. Extremamente grata por tudo. E esse vídeo foi só pra conversar mesmo. Como se tivesse alguém aqui comigo. Porque eu tô na TPM e eu precisava desabafar, precisava falar alguma coisa. E esse vídeo vai ter 35 minutos, quase 40 minutos, gente. E é isso. Uma coisa que me pega muito, que eu sou extremamente introspectiva pra falar em público e tal. E eu tenho várias oportunidades de dar entrevista na rádio lá da minha cidade, porque eles gostam muito de mim e eu adoro muito eles. Acho muito legal o reconhecimento. Só que eu não gosto muito de falar no rádio e tudo mais. E
E eles sempre me chamam pra dar entrevista. E aí, esse ano, depois de 9 anos correndo, 9 anos deles me chamando, eu resolvi me abrir pra isso. E foi muito legal, assim, fui lá, dei entrevista daqui mesmo. E eu percebi que uma coisa pra mim que é muito difícil é falar pouco. Eu sou muito difícil pra iniciar a falar, mas depois que eu começo a falar assim, eu viro uma gralha. Eu falo, viro uma cocota. E isso é muito difícil, porque quando eu chego, olha, o TDAH, já iniciei um assunto no outro. Aí tá tendo uma obra aqui. Estamos fazendo um prédio novo aqui no lado. Ai, isso é horrível. Passo o dia inteiro na bateção. E aí, quando eu penso assim, que eu vou ir dar entrevista e eu só tenho, sei lá, 10 minutos pra falar. Gente, quem que fala alguma coisa em 10 minutos? Eu não tenho. Eu tenho TDAH, eu preciso, quando eu vou falar, eu preciso falar muito. Eu preciso falar tudo que me perguntarem, eu vou responder. E eu quero responder minuciosamente. Eu quero responder com todos os detalhes, sabe? Eu não quero responder em 10 minutos. Aí uma entrevista que duraria, sei lá, uma pessoa normal duraria 20 minutos, 15 minutos. A minha entrevista dura 1 hora. É um podcast. Então, é isso. Foi só um videozinho de desabafo. E vida que segue. E sou extremamente grata por tudo. Pela minha família, pela minha vida, pelas oportunidades. Sou extremamente grata a Deus por tudo que eu tenho, extremamente grata por todas as minhas conquistas, todos os meus amigos. E eu iniciei esse vídeo querendo falar sobre o quanto é difícil ficar longe da família quando a gente gosta muito da família, quando a gente preza muito pela família. Tanto que eu tenho, deixa eu mostrar, que eu tenho uma tatuagem que eu fiz da minha família, escrito Hannah, e cada coraçãozinho foi o meu pai, a minha irmã, o meu pai, minha mãe e a minha irmã que fizeram os corações, e eu eternizei isso na minha pele. Eu sempre levo eles comigo. Eu tenho mais um irmão, eu tenho mais um sobrinho, que são pessoas maravilhosas que eu amo do fundo do meu coração. Meu sobrinho, meu afilhado, meu bebezinho. Tenho uma sobrinha também que eu adoro muito tempo de qualidade quando eu tô com essas pessoas, assim, que eu sou extremamente grata. E é isso, iniciei o vídeo falando que é difícil, né, falar. É difícil ficar longe da família, abrir mão da família. Querendo ou não, a gente tem que abrir mão da família em alguns momentos. Mas hoje tô feliz. Estava triste até iniciar esse vídeo, porque eu fiz um chimarrão aqui, tava pensando na minha mãe e no meu pai e comecei a chorar. E eu pensei, eu quero fazer um vídeo pra desabafar sobre a saudade que eu sinto deles, sobre as coisas que a gente tem que abrir mão e pra falar um pouco sobre a minha vida, né? Que nada é glamour, a gente passa por muito perrengue. A gente passa por muito perrengue, mas passamos por muita coisa boa também, graças a Deus. E é isso. Se quiserem que eu conte mais alguma coisa sobre a minha vida, estarei por aqui. Um beijo. Tenha um ótimo dia.